Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo nosso canal da Flama Design. E dessa vez, ou melhor, mais uma vez, eu trago aqui uma automação com a ferramenta n8n. E dessa vez é um fluxo que calcula a distância e o tempo que leva para ir de um endereço a outro percorrendo um trajeto. Nesse caso aqui, no caso desse fluxo, isso é feito utilizando uma API do Google Maps que chama Distance Matrix API. E é um fluxo muito útil que pode ser adicionado a outras automações, a outros fluxos. Que é o caso, por exemplo, das automações para deliveries. De uma automação para uma pizzaria, por exemplo. Onde depois que o cliente fala o endereço que ele está, onde ele está, essa automação pode informar qual é o tempo que vai gastar até a pizza ser preparada até chegar no endereço dele. Então vamos lá, vamos destrinchar aqui o funcionamento desse fluxo. Mais uma vez nós estamos utilizando aqui o AI Agent. Temos aqui como chat model, mais uma vez, a OpenAI, o chat model da OpenAI, mas você pode escolher outros modelos. Temos uma memória aqui que não é uma obrigação nesse caso, é opcional, mas é sempre bom. E aqui temos a ferramenta principal, a tool principal aqui, que é um HTTP Request Tool, que está fazendo uma requisição para essa API aqui, né? Do Google, que é a Distance Matrix API. Mas boa parte do sucesso desse fluxo depende de um bom prompt, que é o que vai estar definido aqui no AI Agent. Então vamos começar aqui explicando como funciona esse prompt, como ele foi definido. Então nós fizemos uma conexão com o chat aqui, com esse nó que é nativo aqui do n8n, esse chat que é nativo dele, e estamos recebendo a entrada diretamente dele. E aqui na System Message nós temos o prompt. E aqui nós começamos dizendo o que esse agente faz, né? O que ele é primeiro, né? Esse agente ele é um assistente de automação especializado em calcular a distância e o tempo de trajeto entre dois endereços, usando a Distance Matrix API do Google Maps, melhor dizendo. E aqui ele fala quais são as tarefas dele. Então, entre as tarefas estão receber uma consulta em linguagem natural. E aqui ele dá vários exemplos de como seriam essas consultas. Outra tarefa é extrair os endereços de origem e destino a partir dessa entrada. Tem a questão do modo de transporte também, que tem um modo default aqui que nós especificamos que é se a pessoa não fala nada, não comenta nada, estamos assumindo que é de carro. Aqui no caso, o modo driving, né, pela API, né, essa API tem as especificações lá, né, os tipos específicos. Entre esses tipos está o driving. A terceira tarefa aqui é utilizar a ferramenta HTTP Request Tool para fazer essa requisição GET na API Distance Matrix API. E uma das coisas mais interessantes, uma das coisas mais poderosas nos agentes de IA é exatamente essa capacidade que ele tem de preencher automaticamente os campos dessa tool. Então não é necessário que tudo seja feito manualmente como era feito antigamente, quando não havia antes dos agentes. Então muitas dessas definições não são necessárias, não é necessário que sejam feitas, né? Nós não precisamos fazer essas definições diretamente naqueles campos dos nós. Então, aqui, já no próprio prompt do agente, nós estamos especificando vários desses parâmetros, né? Como, por exemplo, a questão
da URL base, por exemplo, da API. Então aqui, ó, temos aqui a URL base é https://maps.google.api, etc. E os outros parâmetros que devem ser incluídos ali na requisição. Então temos aí é necessário estudar um pouco, entender um pouco como funciona essa API, como que é o formato dela, né, da requisição dela. Então nós temos o parâmetro que são origins, que é origins, que aí o agente já vai identificar qual é a origem, né, qual é o elemento origem a partir da entrada, né. Aí tem destinations, mode, que seria qual é o meio de transporte, as unidades de medida, e aqui ele dá alguns exemplos de como seria essa requisição, utilizando dados concretos aqui, em um dos exemplos dele. E a quarta tarefa é processar a resposta JSON, aquilo que vier da API como resposta, entender essa resposta, interpretar e retornar num formato, aqui na quinta tarefa, retornar num formato natural, na linguagem natural, informando qual é a distância, informando qual é o tempo de trajeto, etc. E aqui ele dá mais exemplos também, né? É interessante sempre alimentar com exemplos os prompts. Ele coloca situações excepcionais, casos específicos, quando a pessoa não informa os dois endereços, informa só o endereço de origem, por exemplo. Então aqui é um tratamento para casos, né, para certas situações que também são incluídos aqui. Então, boa parte desse processo é feito pelo próprio prompt. Agora, fechando o nó principal aqui, vamos para a nossa tool aqui, certo? Então é dessa forma que ficou o nó HTTP request. Então nós definimos aqui o método é get. O que foi definido aqui foi isso, né? O método é get. Agora a URL, essa base URL, a base URL já vem do próprio prompt, então nós não precisamos definir novamente aqui. O próprio modelo preenche automaticamente. Esses parâmetros aqui embaixo também, né? Então a chave eu vou colocar depois. Mas, por exemplo, aqui a origins que foi citada ali, né? A origins vai ser definida pelo modelo, vai ser preenchida pelo modelo, destinations também, mode também. Então, muitas das preocupações são resolvidas no próprio prompt. E agora, para concluir o vídeo, vamos fazer o teste e ver qual será a resposta do nosso agente aqui. Então eu já tenho uma consulta pronta aqui, eu vou perguntar para ele qual é a distância e o tempo de trajeto entre esse endereço aqui, Avenida Paulista, 1578, e Avenida Roque Petroni Júnior. Vou só especificar um pouco melhor aqui, né? Em São Paulo. São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu imagino que ele vai inferir isso também, mas eu vou deixar especificado aqui por via das dúvidas. Opa. São Paulo.
E agora eu vou enviar aqui para... E vamos ver o que ele vai dizer, o que ele vai responder aqui. Temos a nossa resposta. Vou aumentar um pouquinho aqui. Aí ele diz: a distância entre a Avenida Paulista 1578 em São Paulo e a Avenida Roque Júnior Petroni Júnior. Roque Petroni Júnior. 1089 em São Paulo é de aproximadamente 10,5 km e o tempo de trajeto é de cerca de 23 minutos de carro. E aqui ele até, eu nem perguntei, mas ele colocou aqui também. Se você fizer o trajeto na direção oposta, ou seja, da Avenida Roque Petroni Júnior 1089 para a Avenida Paulista, a distância é de aproximadamente 9,9, com o tempo de trajeto de cerca de 24 minutos de carro. E aqui aqui tem um exemplo de como que foi feita a entrada, etc, etc. Então é isso. É claro que o prompt ainda pode ser aprimorado ainda mais. Podemos adicionar esse fluxo, como eu disse, a outras automações. E por aí vai. Muitas é possível fazer, assim. É possível empregar esse tipo de funcionalidade em várias situações aqui. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Não lembre-se de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de curtir o vídeo. E caso você tenha interesse nos nossos serviços de automação, basta entrar em contato. As informações de contato estão na descrição do vídeo, que nós podemos analisar, fazer uma proposta de projeto de automação para a sua empresa. E é isso.